Vamos iniciar a oficina da Olimpíada de Língua Portuguesa. Essa é a oficina número 4. A oficina número 4 traz o seguinte conteúdo: o sentido próprio e figurado. Vamos entender a diferença entre sentido próprio ou denotação e sentido figurado ou conotação. Então, o sentido próprio, também chamado de denotação, é aquele que pode ser tomado como sentido original da palavra, ou seja, o sentido real, o sentido verdadeiro que aquela palavra traz. Vamos ao exemplo, a cobra picou o menino. Observe aí que cobra está em destaque. A cobra aí está se referindo ao animal, ao tipo de réptil peçonhento. Esse aí é o sentido próprio, a denotação, que é o sentido real, verdadeiro. Agora, o sentido figurado, também chamado de conotação. O que ele diz? A palavra adquire sentido de acordo com o contexto que o sujeito interpreta. É um sentido simbólico. Vamos ao exemplo. Minha vizinha é uma cobra. O cobra aí, está destacado, está se referindo à vizinha. Só que a vizinha é um animal? É a cobra animal? Não. Nesse sentido aí, o cobra está se referindo que ela é uma pessoa desagradável, que adota condutas pouco apreciáveis. Ou seja, ela é uma pessoa, em outras palavras, ruim. É uma cobra. Uma pessoa perigosa, digamos assim. Então, aí é o sentido figurado, que não é o sentido verdadeiro da palavra, o sentido real. Certo? Vamos agora fazer a leitura desse poema de Machado de Assis, que é um famoso jornalista, escritor, romancista, poeta e cronista. Nasceu no Rio de Janeiro e é um dos principais autores da literatura brasileira. É com uma obra muito rica, que nós iremos conhecer mais na frente. Vamos lá, Livros e flores. Teus olhos são meus livros. Que livro há aí melhor? Em que melhor se leia a página do amor? Flores me são teus lábios, onde há mais bela flor, em que melhor se beba o bálsamo do amor. Então vamos lá, vamos entender, O verso inicial aí é uma afirmação. Já os 3 versos seguintes são sintaticamente ligados. Eles terminam com uma interrogação. Certo? Observe aí. Quando ele diz, teus olhos são meus livros, flores me são teus lábios. Aí, ele está fazendo uma afirmação. E os 3 versos, eles estão ligados aí. E observe que no último aí, termina com a interrogação. O último verso de cada dessas estrofes aí. Quando ele fala a palavra bálsamo, o que será esse bálsamo aí? O bálsamo, ele é um líquido perfumado que escorre de plantas, é um medicamento que é aliviador, que tem efeito balsâmico. Vamos retomar aí, quando ele diz assim, teus olhos são meus livros. Será que o olho dela é um livro? Não. Na verdade, ele está trazendo essa leitura num sentido especial, que só se pode compreender levando em conta o texto, explicado pelos 3 versos seguintes, Depois desses teus olhos são meus livros. Aí vem, que livro há aí melhor? Em que melhor se leia a página do amor? Então, ele trata-se de interpretar os olhos da amada para descobrir se eles revelam o que ela sente. A intenção dele é essa.
certo? Quando a gente vai aí para o termo página, observe que ele denota a página, ela denotativamente pode ser lida e se revela a todas as pessoas que a leem, a página em si. Só que a página, no sentido conotativo, no contexto do poema, só pode ser lido por quem conhece bem os olhos no quais ela se esconde. Então, o sentido não descarta o outro, ambos se completam. Nesse sentido aí de página do livro, ou no página do olhar dessa amada aí, do texto. Certo? Então, essas situações se complementam. Vamos entender por quê. Muitos poetas utilizam figuras de linguagem. Por que utilizam essas figuras? E o que são? As figuras de linguagem, elas são recursos linguísticos a que os autores recorrem para tornar a linguagem mais rica e expressiva. Eu vou tratar aqui com vocês de 3 tipos de figura de linguagem. Nós temos a metáfora, a personificação e a comparação. Vamos entender primeiro a metáfora. A metáfora, ela ocorre quando se faz qualquer comparação sem, olha o destaque aí, sem utilizar expressões que indiquem que uma comparação está sendo feita. Então, na metáfora, você não vai usar expressões como as palavras como, tanto, quanto, parece, entre outras. Exemplo de metáfora. Você tem uma pedra dentro do peito. É uma metáfora. Ninguém tem uma pedra dentro do peito. A gente tem um coração. Só que está dizendo aí que a pessoa é o quê? É uma pessoa sem sentimento. Que não tem sentimento. Tem essa pedra no peito. Mas não é a pedra. Aí é um sentido figurado mesmo. É em relação aos sentimentos. Certo? Já a personificação, ela ocorre quando se atribui características humanas àquilo que não é humano, como objetos ou sentimentos. Exemplo, naquela noite, a lua beijava o céu. A lua beija o céu? Não, né? Então, aí está dando características humanas. Beijava para a lua. Só que a lua, nós sabemos que ela não beija. Então, está dando características humanas àquilo que não é humano. Certo? Então, a gente tá tendo uma personificação. Já a comparação, ao contrário da metáfora, ela utiliza conectivos de comparação, como as palavras como, assim, tal, qual. O exemplo, seus olhos são como jabuticabas. Esse como aí tá indicando uma comparação, tá comparando os olhos dela com a jabuticaba, certo? Então é muito importante a gente entender essas figuras de linguagem, porque a gente vai ver muito nos poemas. Elas vão vir em alguns poemas e é importante a gente saber identificar, certo? Então agora a gente vai dar continuidade à nossa aula aí no grupo.